pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa expressão que Paulo utiliza na carta aos Romanos, falando que o justo viverá por fé, ou algumas línguas dizem o justo pela fé viverá, essa primeira expressão, ela foi dada por Deus ao profeta Abacuque, quando ele começou a apontar para o povo israelita um tempo de dificuldade, um tempo de cativeiro. Então ele vai dizer que o justo pela fé viverá. Esse elemento que nós recebemos pela pregação do Evangelho é tão importante para nós, mas na verdade, sem fé, essa reunião, ela nem existiria. Nós nem estaríamos aqui se não existisse na nossa vida esse elemento tão poderoso, tão gracioso, chamado fé. Nós só estamos aqui, irmãos, porque a fé nos abraçou e nós abraçamos a fé. A fé entrou em nós e nós perseveramos nela. E se em algum momento nós nos esquecermos disso ou nos distanciarmos disso, essa reunião, este culto, esse momento, ele vai começar a perder o sentido. E nós vamos nos distanciando daquilo que é a verdadeira vida cristã. Mas se nós estamos hoje aqui, hoje é uma oportunidade de fazer com que a minha fé, com que a sua fé cresça no Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez bem forte ao Senhor e nós vamos continuar louvando a Deus em nome do Pai. Glória a Deus, vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. É só para adorar o nome dele que nós estamos aqui nessa noite, para bendizer e exaltar a ele, porque ele é digno de receber toda a nossa honra e toda a nossa glória. Glória a Deus. Só pra te
Senhor continue falando conosco, ó Pai. Ai, Espírito Santo de Deus. Tua humildade colocou jardim.
estávamos aqui cultuando, nós recebemos a informação, nossa irmã Glorinha, né? A filha da Mini Braca, ela está lá na Bahia com a mãe, também mãe da nossa irmã Fátima, e a gente acabou de saber que faleceu, irmãos, a mãe da nossa irmã Fátima, a mãe da Glorinha, né? Igual nossa irmã, nossos meninos. Queria orar, irmãos, apresentar essa família diante do Senhor, pedir que o Senhor dê graça à família, né? E isso, irmãos, é a comunidade. A Bíblia diz que quando um está alegre, os outros se alegram. Mas quando um está triste, a gente se reúne em torno dessa pessoa e ora para eles. É um momento triste. E para nós, como família, como igreja também, nós vamos orar, levantar esse clamor a Deus. Conversei com a nossa irmã Fátima agora, até externou um pedido especial pelos irmãos, para que Deus dê graça a eles. Vamos orar então, irmãos, nessa noite, pedir que o Senhor console o coração das nossas irmãs, o coração da família, dê graça. Amém, irmãos? Vamos orar, podemos fazer isso agora? Senhor, nós oramos a Ti nesse momento. Nós oramos a Tua graça, Senhor. Nós pedimos que a Tua presença, o Teu Espírito, o Teu consolo alcance, Senhor amado, os nossos irmãos, a irmã Glória que está distante, alcance a família que está aqui perto de nós. E nós pedimos que o Senhor console o lar, a casa, a família, Senhor amado. Pedimos que o Senhor traga fortalecimento, encorajamento, que o Senhor, Pai, traga graça, conforto ao coração das tuas filhas, dos teus filhos, ó Pai amado, de filhos, netos, Pai, em nome de Jesus, nós rogamos isso ao Senhor, o Deus de toda consolação, aquele que nos diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque Ele é o verdadeiro consolador, Ele é amigo e presente na tribulação, e nós oramos ao nosso Deus para que o Senhor, ó Pai, console a casa, a família, fortaleça, Senhor amado, nesse momento, e que o Senhor, ó Pai, nos ajude a lidar com essa situação, Pai. Nós oramos como igreja, como comunidade, oramos porque amamos ao Senhor, oramos porque amamos os nossos irmãos, e desejamos, ó Pai, o Teu consolo e a Tua graça sobre cada um deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, apresentamos diante do Senhor, intercedemos aos Teus pés, ó Pai amado, aquele que tudo sofreu, aquele que sentiu as nossas dores e é um justo consolador perante o Pai. A este Jesus é que nós oramos e pedimos consolo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Pode tomar o teu assento. O Senhor console a vida dos nossos irmãos, dê graça, fortaleça, ajude nesse momento. Amém, irmãos? Que o Senhor possa produzir essas verdades no coração dos nossos amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quero apresentar algumas pessoas que estão conosco, está conosco o evangelista João. Cadê o evangelista João? Prazer em recebê-lo, evangelista João. E também a irmã Lucimara e família. Cadê a Lucimara e família? Depois a gente apresenta de novo, então. Dá uma saidinha, tá bom? Então a gente vai fazer as ofertas agora, mas aí no retorno a gente apresenta tudo bonitinho, tá bom? Lucas? Tem Lucas? Cadê o Lucas? Lá em cima, Lucas. João também, João, cadê o João? Lucas, João. Ô João, prazer, viu? Deus abençoe a sua vida, uma alegria. Só vou esperar a outra família para receber aqui. A gente já apresenta todo mundo e ora e agradece em nome de Jesus. Amém? Vamos ofertar, irmãos, em nome de Jesus? Deixa eu chamar aqui o pastor Vanderlei para estar fazendo essa oração, os irmãos que vão ofertar, que vão contribuir nessa noite em nome de Jesus. Bom de Deus, abençoe também. Você vai também vai ofertar nessa noite, se coloca de pé. Vamos nós ficar de pé para a gente estar orando a Deus, apresentando nossa oferta, nossos dízimos na casa de Deus. Amém? E se Deus é por nós, até aqui, orando a Deus, Pai de toda bondade e misericórdia, nós te louvamos, te glorificamos pela oportunidade nesse momento de poder contribuir, ofertar na tua santa casa. Pai, que nesse momento, Deus, em cada mão levantada, Senhor, seja uma mão próxima, uma mão abençoada, que o Senhor vem continuando, Deus, guardando, protegendo, livrando. Meu Deus, Tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
aquele, meu Deus, ó Pai, porventura, Deus, necessita o desejo de contribuir e ofertar, mas preciso, ó Deus, de uma porta aberta, e eu profetizo, ó Deus, que essa porta se abra em nome de Jesus. Eu abençoo esta oferta dos dizimistas para a glória de Deus Pai. Nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com as palmas, amém? Em oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Em oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que Amém, irmãos? Deixa o irmão Febraco, vai estar com a oportunidade para estar adorando o nome do Senhor. Amém? Pode vir ao Febraco. Ao Febraco, cumprimento os irmãos na paz de Jesus. Amém?
fé. Amém, irmãos? Com fé. Agora sim, irmãos, agora sim. Está conosco a irmã Lucimar e família. Cadê a Lucimar e família? Está ali. Esperamos, né? Como é que nós vamos receber nossos irmãos que estão nos visitando nessa noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Pode ser que na gente, se gostar, fica na gente. É de coração, viu? Glória a Deus. Amém, irmãos? Queridos, nós, 2 minutinhos a gente já vai começar a meditar na palavra de Deus. No domingo passado, irmãos, nós falamos um pouco com os irmãos sobre o esforço missionário. Quero primeiro agradecer a Deus, porque nós falamos do esforço missionário. Alguns irmãos estiveram conosco no domingo da semana passada, na Vila Antártica, onde nós tivemos o esforço missionário. Alguns irmãos já estavam lá, já assumiram o compromisso. No domingo nós falamos aqui novamente sobre o esforço missionário. Mais alguns irmãos assumiram o compromisso de durante um ano, irmãos, a partir agora do mês de outubro até o mês de setembro do próximo ano, contribuir diretamente com missões, com o valor de R$50. Eu conversei com os irmãos, se algum irmão quisesse pensar, fazer o orçamento em casa e depois assumir o compromisso, os irmãos nos procurar. Então, se algum irmão que não estava aqui no domingo ou que conseguiu ver que vai conseguir nos ajudar dentro do trabalho do esforço missionário, quiser participar, irmãos, procure o pastor Carlos, ele está aqui com alguns envelopes, valor de R$50 por mês, de outubro até setembro do próximo ano, para a gente continuar fazendo os cuidados com os campos missionários que nós já temos feito, queremos continuar fazendo. Nós temos outros projetos para serem realizados. Tem uma igreja no Peru, em Cutiacuca, para ser colocado no telhado. Então nós temos algumas coisas que nós queremos fazer na obra missionária. Nós precisamos dos irmãos. Se você sentir no coração, entender que pode fazer, faça isso, participe durante este ano diretamente com o projeto do esforço missionário, esse projeto de missões que é do nosso campo, é um projeto regional aqui de Botucatu. Amém, irmãos? Amém? Vamos meditar na palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia na carta de Judas. Nós vamos ler 2 versículos. Carta de Judas. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. À medida que você localizar, fique de pé. Se você quiser uma dica, não é pegadinha, Judas está na sua Bíblia, ela está aí, lá no finalzinho, tá bom? Vocês vão notar que eu não falei capítulo, porque Judas é capítulo único, então seria capítulo 1, mas Judas, nós vamos ler versos 3, versos 4, para nós meditarmos nessa noite. Que diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja a sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos com sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, rogamos a Tua graça, o Teu cuidado, o Teu favor. Pedimos que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, que o Senhor traga graça ao nosso coração para recebermos a Sua palavra, que o Senhor nos ajude a aplicá-la no dia a dia. Assim, Pai, nós oramos, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, em nome de Jesus? Pois como nós comentamos, nós estamos no mês de outubro, no mês de outubro lembramos, fazemos memória a reforma protestante. Eu comentei no domingo passado, nós não vamos ter como, irmãos, falar muito sobre alguns dados históricos, porque é muito tempo de história. Então eu quero só dar uma ideia geral, para nós entendermos a importância dessa reforma, o quanto ela é importante para mim e para você. Mas, olhando para aquilo que Judas escreve,
E só para deixar claro, né, esse Judas aqui não é o que traiu Jesus, porque alguns podem dizer, olha, Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que o Judas se matou, aí depois voltou e escreveu uma carta. Não foi isso que aconteceu, esse é outro Judas, tá? Então, não é o Judas que traiu Jesus. Ele registra para mim e para você, que quando ele vai escrever uma carta a uma igreja, o desejo de Judas é falar da salvação, é escrever sobre a salvação. Nós não sabemos com exatidão o que é que Judas gostaria de escrever acerca de salvação. Ele apenas começa dizendo que o desejo dele era escrever sobre salvação, mas devido os fatos que estavam acontecendo naquela igreja, naquela comunidade, ele viu a necessidade de escrever acerca da fé. E ele vai dizer para exortar, para lutar por causa da fé. Por quê? Ele vai explicar. Porque algumas pessoas se infiltraram no meio da igreja e estão deturpando a fé, estão distorcendo a fé. E por isso Judas então precisa falar acerca disso, exortar, chamar a atenção os irmãos acerca da fé. Na verdade, se os irmãos olharem as cartas de Paulo, nós chamamos de cartas paulinas, ou as cartas gerais, as epístolas gerais, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, se nós olharmos para essas cartas da Bíblia, do Novo Testamento, os irmãos vão perceber o seguinte, que poucas vezes, ou com poucas notas, pouca escrita, esses autores, esses escritores, eles se preocuparam em tentar chamar a atenção da igreja por conta das investidas do diabo. Você não vai ver Paulo, nem os outros autores, gastando muito tempo para falar das ações do maligno, dos demônios. Não! Você vai ter uma nota ou outra de Paulo falando sobre a astúcia do inimigo, os dados inflamados, a maneira da sua operação. Você vai ver Pedro dizendo que o diabo anda ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Você vai ver algumas notas de ensino, de exortação acerca dessa batalha espiritual, mas em todas as cartas, todas as epístolas, vai ter uma nota de exortação, de atenção com relação aos falsos mestres, às falsas doutrinas. Então, se os autores, se os escritores da Bíblia, se os homens que se debruçaram para ensinar a igreja, quase que todos, uma única voz, chamam a atenção para isso, significa que também deve ser uma nota para a minha e para a tua vida. Hoje nós vamos falar de fé, um dos 5 fundamentos da reforma protestante, que é chamado de somente a fé. E por que nós vamos levantar essa primeira bandeira, esse primeiro pilar, esse primeiro alicerce? Para os irmãos entenderem, nós temos assim, na história cristã, nós temos 2000 anos, irmãos, de história. Se nós formos dividir essa história para estudar ela um pouco melhor, para entender o que aconteceu com a igreja desde a ascensão de Jesus até os dias de hoje, se você for pesquisar, os historiadores vão dividir ela entre 5 ou 6 períodos, dependendo de quem está fazendo essa divisão da história. Se nós olharmos, irmãos, há o primeiro período da igreja, que é o período chamado de apostólico, que vai do ano 30 até o ano 100, que é da ascensão, no momento que Jesus sobe aos céus, até a morte do último apóstolo, que é João. Todos os outros apóstolos foram mortos, martirizados, por causa da sua fé. João não. A tradição vai dizer que João morre de velhice. Ele não é morto, ele é exilado ainda de Patmos, onde Deus dá
e massacrada. Os mais diversos tipos de morte foram promovidos, irmãos, pelo Império Romano. Mulheres, crianças, todos aqueles que professavam a fé foram mortos no Coliseu, nas arenas, atropelados por carros, por bigas. Foram colocados em arena para serem devorados vivos por feras. Alguns foram decapitados, outros crucificados, alguns foram colocados em estacas e colocados no fogo, inclusive para iluminar o pátio de muitos imperadores. Durante 2 séculos, irmãos, a igreja foi duramente perseguida e morta, mas ela não parou de crescer, ela não parou de avançar. Os testemunhos daqueles que morriam permaneciam. Os patriarcas, aqueles que vieram logo depois dos apóstolos, os pais da igreja, como são conhecidos, entre um deles tem uma fala que diz que o sangue dos mártires, o sangue que morreram por causa do testemunho de Jesus, eles são a semente da igreja. Para cada homem, cada mulher, cada criança, crente em Deus, cristão, que morria numa arena, que morria decapitado, que morria queimado, se levantavam centenas e centenas de outras pessoas professando a fé. 200 anos de perseguição. No ano 313 até o ano 470, irmãos, se inaugurou um novo período, aonde um imperador chamado Constantino, ele se converte ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, ele assume que a religião oficial de Roma é a religião cristã. Então, a partir daquele momento, a igreja deixa de ser, os cristãos deixam de ser um povo perseguido, uma igreja perseguida, para agora estar debaixo da guarda, da tutela, dos cuidados do Estado, e ela começa a se unificar com o Estado. Do ano 1470 até 1470, 1000 anos, com a queda de Roma, o avanço de uma nova população, a igreja, ela se descola, ela se destaca, ela sai debaixo do governo romano, e ao que parecia para alguns, a igreja iria novamente cair no estado de perseguição, mas isso não acontece. A igreja, na verdade, ela se levanta como alguém, um poder, um governo do mundo, onde reis estavam abaixo da igreja. Reis respondiam à mais alta liderança da igreja. Esse período é conhecido como período medieval, 1000 anos. E é nesse período, irmãos, em que a igreja, ela assume o papel de poder no mundo. Ela assume o poder de papel para muitos países, maiores países. É também o período, irmãos, em que a igreja começa a entrar em decadência. Ela começa a virar um jogo de poder. Alguns homens que estão nas cadeiras mais poderosas, eles estão ali porque existe interesse, e eles começam a mandar a matar pessoas na fogueira. Quando alguém se levantava para dizer isso está errado, essa pessoa era perseguida, ou ela era exilada, mandada embora para um outro lugar, ou ela era morta. E isso chega, irmãos, a um momento tão tenebroso, mas tão tenebroso, que quando a igreja, irmãos, ela decide construir uma catedral chamada Catedral de São Pedro, a igreja da época começa então a vender utensílios, bijuterias, como se elas fossem de alguma coisa muito importante, muito santa, como supostamente lascas da cruz de Cristo. Não vamos longe, irmãos. Algum irmão aqui já teve a oportunidade de estar no estado do Espírito Santo? Já teve alguém que foi para lá? Ninguém? Espírito Santo? Aleluia. Capital do Espírito Santo, Vitória, tem o Palácio do Governador. O Palácio do Governador em Vitória, antigamente, foi primeiramente um mosteiro jesuíta. Quando a igreja veio para o Brasil, veio através dos mosteiros, veio através de algumas frentes religiosas, tem igrejas jesuítas, e eles ficaram ali
e levantaram um mosteiro. Passados alguns anos, esse mosteiro se transformou num palácio do imperador português. E agora é a casa do governador do estado de Santa Catarina. Acabei de falar Espírito Santo. Vocês estão comigo, né? Vocês não vão deixar eu sozinho não, né? Se você for visitar lá, é muito bonito. Tive a oportunidade de estar lá também há alguns anos atrás. Existe um lugar lá, um pedaço, que diz que supostamente existe um pedaço do osso do apóstolo Pedro. Está lá. Utensílios como esse, irmãos, eram vendidos por todo mundo. Entre isso também se vendia perdão dos pecados, as famosas indulgências. E é nesse cenário, irmão, de desvio da igreja, é nesse cenário que algumas coisas começaram a perder o valor, a palavra de Deus não era muito divulgada, as reuniões elas não eram de ensino. É nesse cenário que se levantam alguns homens, entre eles o mais conhecido, chamado Martinho Lutero, um alemão, que vendo esses desvios doutrinários, vendo essa decadência doutrinária, eles têm 95 teses, 95 pontos em que ele tem profunda discordância com o que acontecia na época. E ele pendura, ele crava na porta da sua capela de Wittenberg. Lutero não queria romper com a igreja na época. Lutero queria reformar a igreja, queria chamar a igreja a perceber que ela estava muito longe da verdade de Deus. Mas isso não acontece. Lutero é perseguido, ele é chamado para se retratar, ele não se retrata, e por outros motivos também começa então uma reforma na Europa que vai acabar em nós, irmãos. Por isso nós somos uma igreja evangélica, também podemos ser chamados de uma igreja protestante, porque nós nascemos desse movimento, dessa época. Se nós vamos resumir o que foi a reforma protestante, nós vamos resumir em 5 somente, que é o que nós estamos propondo fazer, explicar cada um desses somente. Hoje nós vamos falar do somente a fé. A fé, irmãos, é um elemento extremamente fundamental para a nossa jornada cristã. O autor aos Hebreus, capítulo 11, ele vai explicar para nós o que é a fé. Ele vai dizer lá no verso de 1 a 3, no capítulo 11, o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, em outras palavras, o que é a fé? A fé é uma convicção. A fé é uma certeza dentro do coração do homem. E por causa dessa fé, nós entendemos que todo o mundo visível, tudo que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mão, tudo que nós percebemos pelo sentido, tudo que nós entendemos que existe, tudo veio a existir do nada. Nós não precisamos ver, nós não precisamos apalpar, nós não precisamos cheirar, nós não precisamos ter contato. Nós cremos além do que é possível ser visto. Porque, como está falando a palavra de Deus, nós andamos não por vista, mas nós andamos por causa da fé. É uma convicção. Nós não precisamos de um elemento palpável, como Tomé disse, né? Olha, para eu crer que Jesus ressuscitou, eu preciso tocar nas feridas, eu preciso tocar no lado que ele foi transpassado, eu preciso vê-lo, eu preciso ver as pessoas mais do sacrifício. Quando Jesus se apresenta a Tomé, ele diz: toca aqui. Mas bem-aventurado são aqueles que não precisaram ver e creram. Isso é uma convicção, uma certeza que nasce no nosso coração. Hebreus vai dizer que a fé, por causa da fé, os antigos, eles produziram bom testemunho.
Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Daniel, Esdras, só são conhecidos por causa da sua fé. Alcançaram um testemunho, motivados pela fé, por essa certeza, essa convicção do coração. Agora, se nós entendemos o que é a fé, que é uma convicção, a Bíblia também nos diz como é que nós recebemos fé. Como é que esse elemento nasce dentro de nós? Quem vai explicar isso para nós, o apóstolo Paulo, nas cartas aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 9, ele vai dizer assim: se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão e que não creram? E como crerão se de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam coisas boas? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois diz Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Eu gosto desse texto porque Paulo vai trabalhar no sentido inverso. Ele vai dizer que todo aquele que invoca o nome do Senhor, ele é salvo. Porque ele vai dizer que ninguém diz Senhor, Senhor, a não ser pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. Então ele vai dizer assim, que todo aquele que buscar a Deus, que invocar a Deus, que falar com Deus, ele é salvo. O próprio autor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O que importa que aquele que o busca, primeiro deve crer que ele existe. Segundo, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então todo mundo que busca Deus, primeiro deve crer, acredita que ele existe. Segundo, que ele é um Deus que interfere. Ele é um Deus que concede graça. Ele é um Deus que concede força. Ele é um Deus que concede bênção a todos aqueles que chamam, buscam, invocam a Ele. Mas aí, Paulo vai dizer o seguinte: mas como invocarão aqueles que não creram? Como eles podem buscar um Deus que eles não acreditaram? E como eles vão crer se eles não ouviram? E como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como vai ter pregação se não há pessoas enviadas? E aí ele vai fechar dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque essa é a sequência exata que as coisas acontecem. Nós ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra promove fé em nós. Entendemos que fé não é um elemento que está escondido no homem, que está lá, soterrado no sentimento, no pecado, e aí Deus vai lá, dá uma limpada no coração, e fala: a sua fé está aqui escondida, mas eu vi que limpar o coração, e diz assim: não, a fé que nós recebemos é uma graça de Deus em nós, é um dom de Deus, é uma
Ele vai dizer que a fé é como o grão de mostarda. Por que como? Porque o grão de mostarda, sendo uma das menores sementes, quando ela é lançada na terra, ela morre e ela começa a produzir uma das maiores das hortaliças. O que ele quer dizer com isso? É que quando eu e você recebemos ao Senhor Jesus, cremos na pregação do Evangelho, nós recebemos uma medida de fé que inicialmente é pequena, mas exposta à palavra, sujeito ao Espírito, diante das disciplinas espirituais, a nossa fé cresce, porque Jesus muitas vezes exortou a pequena fé dos seus discípulos. Quando eles estão no mar, o mar está agitado, e eles acordam Jesus, nós vamos morrer. Jesus vai dizer: por que vocês são pequenos na fé, tímidos na fé? Quando Jesus desce no monte da transfiguração, e ele encontra um cenário onde há um homem que levou seu filho endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar. Então Jesus vai dizer para eles que eles são homens de pequena fé, porque eles têm fé, eles receberam uma medida de fé, mas eles não fizeram porque a fé crescesse, porque a fé cresce, irmãos. A fé cresce, mas ela nasce por causa da palavra, ela nasce por causa da pregação, ela nasce por causa das boas novas. Entenda que fé não é só acreditar. A nossa fé é o acreditar em Deus como Senhor de todas as coisas, de Jesus Cristo como nosso Salvador, crer na verdade do Evangelho que produz uma fé genuína. Agora, irmãos, há um outro texto que até mesmo lá no Martinho Lutero, até mesmo o reformador mais conhecido, teve muita dificuldade de lidar com ele. Inclusive, Lutero no começo acreditava que essa carta, a carta de Tiago, não deveria pertencer à composição da Bíblia, porque na cabeça do Tiago, do irmão Tiago, ela era contraditória àquilo que Paulo ensinava aos romanos, que nós somos justificados pela da fé, somos salvos pela da fé. Agora observe comigo, carta de Tiago, capítulo 2, verso 14 e 19. Ele vai dizer assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvar? É uma pergunta. Se o irmão ou irmã estiverem com falta de roupa, ou necessitando de um alimento diário, e um de vocês se disser: vamos, passo, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem assim e creem. Como eu disse, irmãos, na cabeça de Lutero, esse texto ele era contraditório à Bíblia, mas ele não é. Ele é complementar. O que Tiago está chamando a atenção aqui para nós nessa noite é o seguinte: que a fé, ela se manifesta por uma vida de obras, de realização, de comportamento, visíveis, palpáveis. E ele vai, entendemos que o texto não está dizendo que a fé é filantropia, que a fé é dar ao necessitado que ele precisa. Não é isso que o texto está dizendo. O que ele está fazendo para nós aqui é uma analogia, uma comparação. Ele está falando assim: ó, do mesmo jeito que uma pessoa me diz que tem fé, mas não tem obras, é como alguém que recebe uma pessoa necessitada, que está com frio, precisa de roupa, ou que tem fome, precisa de alimento diário, e a pessoa tem recursos, ela tem condição, e ela diz: vai para casa, se aqueça, coma uma coisa, vai em paz,
Seria mais ou menos, irmãos, que nós chegávamos na casa de alguém, tem uma criança pequena, e ela está toda desnutrida, falecendo de inanição, e aí você olha para aquela criança, você pergunta para os pais: meu Deus, essa criança que ela tem, ela não come, por isso que ela está fraca, definhando, eu acho que ela vai morrer. E aí você pergunta para os pais: mas vocês não têm dinheiro, vocês não têm recursos, vocês não têm ajuda, não tem ninguém que possa ajudar vocês, porque essa criança, se não comer, vai morrer. E aí os pais dizem: não, nós temos dinheiro, nós temos recursos, nós temos condições. Ela simplesmente não come, porque o recurso, ele serve para isso, para alimentar, para aquecer. E a fé, ela serve para as boas obras, para mudar o estilo de vida, para mudar o jeito de falar, para mudar o jeito de pensar, para mudar o jeito do casamento, para mudar as relações humanas, para mudar a nossa esperança, a nossa expectativa, o nosso olhar, a nossa vida. Ela se materializa no comportamento. Então a fé, irmãos, ao contrário de algumas pessoas imaginam, a fé não é um elemento dentro do homem, escondido no homem, que só ele, Deus sabe, não. A fé se manifesta pela vida, pela obra, pelo conceito, pela forma de caminhar. Essa é uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Graças a Deus, irmãos, o nosso país ele não tem, no geral, problemas climáticos. Quando acontece no nosso país, a gente fica meio alarmado. É uma situação ou outra em algum lugar, uma ventania, uma enxurrada, uma coisa. Mas pensa naqueles países, irmãos, em que é comum: terremotos, furacões. Cidades como essa, irmãos, elas são todas preparadas. Os celulares das pessoas são cadastrados com a central de emergência. As ruas têm sirenes indicando. As crianças, as pessoas são treinadas, são instruídas para que quando eles receberem o sinal de alerta, eles vão correr para o refúgio, eles vão correr para um lugar de segurança. Então, quando tem o mínimo sinal, uma evidência de que vai vir uma condição climática que pode causar danos maiores, automaticamente aquela central de informações, ela já começa a disparar para os celulares, dizendo: olha, tem perigo, corre para um lugar seguro. As sirenes começam a tocar nas ruas, os noticiários começam a falar nas rádios, na televisão, as notícias começam a se espalhar, e rapidamente as pessoas começam a se organizar e a procurar ir para um lugar seguro. Sabe por quê? Porque elas ouviram, elas receberam uma informação, e elas precisam agora se mover por causa dessa informação. O Evangelho é a mesma coisa. Eu e você recebemos a pregação, o Evangelho produziu uma fé, e por causa da mensagem, nós vivemos o estilo de vida, nós começamos a nos arrumar, porque a mensagem nos aponta para algo que nós precisamos fazer. Isso é a fé, é a verdadeira fé. A fé que muda o homem, a fé que é construída no coração, que é, como diz Deus a Ezequiel e a Jeremias, são nos últimos dias: eu pegarei o coração do homem que é de pedra, que é duro, que é inflexível, que é impenetrável. Eu vou transformar esse coração num coração maleável, num coração de carne, e eu vou escrever no coração dele a minha lei. Escrever a lei, irmãos, é fé. Porque quando Deus escreve no nosso coração, pode nos tirar tudo, nós podemos perder tudo. Nós podemos perder as coisas que mais amamos, as coisas que mais gostamos. Em alguns aspectos nós podemos perder inclusive a nossa honra, o nosso respeito, mas não dá para arrancar aquilo que está escrito no nosso coração, porque está tão fincado, está tão dentro de nós, que nós não conseguimos deixar, porque Deus colocou em nós uma fé, uma graça, um poder, uma dádiva, um elemento que nos faz crer nele como Senhor e jamais abandonar.
um povo desanimado. Um povo que está querendo voltar para trás. Está querendo deixar a fé. Capítulo 11, nós o conhecemos, nós denotamos ele como herói da fé. Eu, particularmente, não acho que essa seja a melhor fala para esse capítulo. Eu diria que eles são os fiéis da fé. Porque esses homens, essas mulheres, descritos pelo autor aos Hebreus, não estavam procurando um lugar de heroísmo, estavam apenas procurando um lugar de fidelidade. Eu e você, irmão, nós não precisamos procurar um lugar de heroísmo, de proeminência, de prestígio, de reconhecimento. Nós apenas vamos buscar um lugar de fidelidade. E ele vai escrever para aqueles irmãos, e ele vai pegar uma boa parte da história judaica, e ele vai falar de homens, de mulheres, que viveram por causa da fé, que andaram em fé, que venceram inimigos, que acabaram com o poder do fogo, que fecharam a boca de leões, mas que também morreram por causa da fé, foram cerrados ao meio, martirizados, mas não abandonaram a fé, não abriram mão do que criam. Mas aí ele vai abrir o capítulo 12. É como se ele dissesse assim: olha, se esses elementos, se esses homens, se essas mulheres, se essas histórias não forem suficientes para edificar a sua fé, então olhe apenas para uma história. Olhe para Jesus. Capítulo 12, verso 2, ele vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, e sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, se essas histórias não te ajudarem, se você não se sentir encorajado, motivado a permanecer na fé, a continuar a jornada de fé, se essas histórias não forem suficientes, irmão, nós estamos aqui falando um pouco da história da igreja, mas talvez você não entenda de Martim Lutero, de Cliff, de John Kilkes, talvez esses homens que foram importantes, não sei se o conhecimento dos irmãos, eles falam uma coisa para vocês, isso não faz a menor diferença. Por quê? Porque basta eu e você olharmos para uma pessoa, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós podemos não entender nada da história da igreja, podemos não saber de datas, de nomes, de eventos, mas se eu e você olharmos para Jesus firmemente, a nossa fé vai ser uma fé verdadeira, a nossa fé vai ser uma fé poderosa. E ele vai dizer assim: olhe firmemente para ele, Jesus, autor e consumador da fé. Essa palavra autor, ela quer dizer o seguinte: o primeiro, pioneiro, um príncipe. A ideia do texto é alguém que está à nossa frente, nos guiando numa jornada, nos guiando no rumo, abrindo o caminho e dizendo: vem comigo, eu vou te ensinar o que é fé, vem comigo, eu vou te mostrar o que é fé. Porque o autor vai dizer o seguinte: porque ele mesmo, ele suportou a cruz, ele não se importou com a vergonha. Mas por que ele fez isso? Porque ele estava olhando para a alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz, ele suportou a vergonha, ele suportou o vitupério, ele suportou os chicotes romanos, a cruz romana, ele suportou as cusparadas, os tapas na cara, ele suportou a negação do Pedro, a acusação de Judas, ele suportou tudo. Sabe por quê? Porque ele estava olhando para o final. Isaías 55 vai dizer: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, se alegrará. Sabe qual é o fruto do penoso trabalho de Jesus? É esse irmão que está do seu lado, é essa irmã que está do seu lado, sou eu e é você. Ele suportou toda a cruz, ele suportou toda a vergonha, porque ele estava olhando para o final do processo.
processo. Ninguém estava vendo, irmãos. Para os romanos, era calado um bagunceiro, era calado alguém que estava perturbando o governo de Herodes, o governo de Pilatos. Para os judeus, para o sinédrio, era calado alguém que estava expondo as mentiras do sinédrio, da falsa religião. Mas Jesus estava vendo além do que eles podiam ver. Ele estava vendo homens, mulheres sendo salvos pela pregação do Evangelho. E por causa disso, ele suportou a cruz, ele suportou a vergonha, ele foi até o final. Ele vai te guiar para a estrada de fé. Ele vai te ensinar a olhar para o final do processo e a suportar as coisas do caminho. Mas aí o autor dos Hebreus não apenas vai dizer para mim e para você que ele é um pioneiro, ele é um autor, ele é o príncipe que nos guia nessa jornada de fé. Ele também vai dizer que ele também é um consumador. Essa palavra consumador significa aquele que vai aperfeiçoar a sua fé, aquele que vai te dar uma medida de fé, aquele que vai implantar fé no teu coração pela pregação do Evangelho, pela verdade de Deus, pela boa notícia dos céus. E essa fé que a princípio começa pequena, o mesmo Jesus que te deu a fé é o mesmo Jesus que vai promover crescimento de fé no seu coração. É esse mesmo Jesus que vai dizer lá em João: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês vão pedir o que vocês quiserem ao Pai e será feito. É o mesmo Jesus que vai dizer que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e toda vara que está nele que dá fruto, o Pai limpa para que produza ainda mais. Sabe por quê? Porque eu e você, a igreja em Cristo, a noiva e o noivo se tornaram um só. Nós estamos em Jesus, nós estamos enxertados em Jesus, nós pertencemos em Jesus, Ele está em nós, nós estamos nele, e porque isso acontece, a nossa fé cresce, ela permanece. Eu quero encerrar lembrando as últimas palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele está indo para a morte, ele está indo para ser decapitado. Um homem que, quando se encontra com Jesus a caminho de Damasco, por causa da fé recebida, ele abre mão de tudo, ele abandona todos os seus títulos, ele nos primeiros anos procura ficar isolado, conhecendo mais de Deus. E quando ele é trazido para o cenário da cristandade, quando ele é trazido para a igreja, para a comunidade, ele começa a produzir muito para a comunidade. O apóstolo Paulo se torna o maior evangelista da época, o homem que mais escreveu, o homem que mais doutrinou, o homem que teve as experiências mais profundas, o homem que curou, libertou, tudo debaixo do poder de Deus. Ele está escrevendo as últimas palavras ao seu filho da fé, como alguém que está passando bastão, como alguém que está dizendo: Timóteo, eu vou embora, mas você continua, eu vou para o Pai, mas a missão agora está com você. Ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei minha carreira. E ele não diz: e eu abri tantas igrejas, e eu escrevi tantas cartas, e eu tive tantas experiências, eu curei tanta gente foi liberta pelo poder de Deus através da minha mão. Inclusive, Timóteo, pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas. Por causa da minha vida, Timóteo, uma embarcação inteira foi socorrida por Deus. Não é isso que Paulo vai dizer no final, não é isso que Paulo está guardando em memória, as coisas que ele construiu. Não, ele vai dizer assim: no final da minha vida, Timóteo, eu estou levando uma única coisa comigo, a uma única coisa que nós levaremos conosco, irmãos. E não são as nossas obras, não serão os nossos feitos, não serão as pessoas que nós pregamos, as cidades que viajamos por causa de Deus, as pessoas que nós oramos e foram curadas, que foram libertas, que foram transformadas. Não são a extensão do nosso ministério, não é nada disso. Apenas uma coisa vai ser essencial para aquele dia, para receber a glória da vida. E Paulo diz: eu guardei a minha
eu estou levando comigo o maior e o mais importante elemento que eu não poderia deixar para trás de jeito nenhum. Porque os meus dias foram consumidos por causa da pregação. Eu deixei meus anos, deixei a sola dos meus sapatos, em alguns lugares deixei minhas gotas de sangue, em alguns lugares deixei discípulos, em outros deixei perseguidores, em alguns lugares deixei igrejas bem estabelecidas, homens e mulheres fiéis. Mas eu não estou levando nada disso comigo, Timóteo. A única coisa que está indo comigo agora, que eu estou prestes a morrer, é a minha fé. E é por causa da minha fé eu receberei a coroa da vida. E não somente eu, mas todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque somente a fé nos faz nos aproximar de Deus e sermos salvos. Só a fé é capaz de fazer isso. Amém, irmãos? Podemos orar nessa noite em nome de Jesus? Se você puder ficar de pé. Nesse mundo, irmãos, em que nós ganhamos e perdemos, nesse mundo em que uma hora estamos felizes, outra hora estamos tristes, nesse mundo em que uma hora temos, uma hora não temos, e às vezes temos menos ainda, no mundo em que as coisas mudam muito rápido, irmãos, as coisas são muito ligeiras, existe algo que nós nunca podemos perder: a nossa fé. Ela tem que estar conosco nos melhores e nos piores dias. A nossa fé, irmãos, é uma coisa que agrada a Deus. A nossa fé. Antes de vir para cá, eu estava pensando no Abraão, conhecido também como o pai da fé. Nós, irmãos, todos os dias, todos nós que estamos aqui, podemos todos os dias, devemos pegar a palavra de Deus e lê-la, ver as promessas, as verdades de Deus, e pela palavra de Deus, de uma certa forma, ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus. Agora, se os irmãos olharem o livro de Gênesis, e se os irmãos contarem assim, quantas vezes Deus de fato falou com Abraão? Eu fiz uma conta rápida de cabeça, posso estar equivocado, eu me lembro de 4. Sim, 4. Muito rapidamente, pode ter sido mais. Eu lembro de 4 vezes. Mas um homem que ouviu entre 4, 5, talvez 6 vezes a voz de Deus numa direção, que não tinha Bíblia, nada escrito, era apenas a voz de Deus invisível, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa do teu pai, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que depois de um tempo aparece de novo e diz para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, olhe para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Olhe para as areias do chão, assim será a sua descendência. Que uma outra vez aparece Abraão e diz: Abraão, daqui a um ano você vai abraçar seu filho. E aparece mais outra vez Abraão e diz assim: pega o teu filho, teu único filho, e sacrifica-o para mim. Imagina se eu e você ouvíssemos durante toda a nossa vida a voz de Deus apenas 4 vezes. Abraão ouviu poucas vezes a voz de Deus, mas ele creu de todo o coração e fez com que os anos da vida dele fossem firmados naquilo que ele ouviu. Ele acreditou, ele recebeu essa graça, essa dádiva, esse dom, esse presente de Deus chamado fé. Ele falou: eu creio em quem falou comigo, e por causa dessa voz, dessa palavra, eu vou caminhar todos os dias da minha vida. E por causa disso ele é chamado Pai da Fé. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, de a nossa fé permanecer, ficar firme, e no final da nossa história, nessa terra, ela nos dê acesso à sorte de bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus, nosso Senhor.
a vida eterna, a coroa da vida. Podemos orar em nome de Jesus, irmãos? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. E eu oro, Pai, nessa noite, para que a minha fé, a fé dos meus irmãos seja edificada. Esse elemento, essa palavra tão pequena, com apenas 2 letras, mas ela é tão potente, ela é tão poderosa, Senhor. Essa verdade que o Senhor coloca em nós, essa convicção, essa certeza, ela é fundamental para a nossa jornada, ela é fundamental para a nossa caminhada. Eu oro, Senhor, para que a nossa fé seja edificada no Senhor, ela cresça por causa do Senhor, e que essa fé, essa mesma fé, a fé que vence o mundo, a fé que vence esse sistema de valores corrompidos, decaído, pecaminoso, que a nossa fé que vence esse mundo mau, esse mundo tenebroso, esse mundo que jaz no maligno, essa mesma fé que nos faz ter esperança, não agora, mas no porvir, não no já, mas no logo ali, essa fé, Pai, que nos faz ter além do visível, além do notável, além do que temos e possuímos, ela nos faz ter uma verdade que Deus é Senhor sobre todas as coisas e que Ele é o cuidador de nós. Eu oro, Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida, encorajada. Senhor, que se por algum motivo a nossa fé está minguando, está caindo, está esvaindo, que nesta noite o Senhor, o Deus, o autor da nossa fé, acrescente fé ao nosso coração, acrescente fé à nossa vida, que nós venhamos crer na pregação do Evangelho, naquilo que nós ouvimos essa noite, e que a nossa vida vá de fé em fé, até o dia em que nós apresentaremos ela diante do Senhor, intacta, para acessarmos a coroa da vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor guarde o coração dos meus irmãos contra os inimigos da fé, as mentiras que desviam o coração da verdade, as mentiras que desviam o coração dos seus filhos das coisas santas, das coisas boas, das coisas justas que a sua palavra aponta. Mas eu oro para que a nossa fé seja firmada na verdade do Evangelho, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor disse, Pai amado. E por causa dessa fé, nós possamos manifestar um estilo de vida que se materializa pelo comportamento, a relação na casa, a relação com os filhos, a relação conjugal, a relação no trabalho, a relação neste mundo. Nós oramos, Pai, para que a nossa fé ela seja manifesta em obras, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos dê graça para permanecermos na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Nós já estamos finalizando. Pode ficar de pé. Só lembrando, irmãos, que nós temos na terça-feira nós temos ensaio com o FEBRAC às 19h30. Terça-feira ensaio com o FEBRAC. Quinta-feira nós temos o nosso culto às 19h30 também. E no próximo domingo, nós temos o nosso culto de Santa Ceia, tá bom? Então não perca as nossas agendas, venha Santa Ceia. E também no segundo domingo, que é o próximo, nós estaremos aqui, irmãos, recebendo as primícias, né? Os irmãos que vão trazer os alimentos para a gente compor as cestas, ajudar alguém que está necessitado, ou da igreja, ou outra pessoa que também precisa de socorro. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Estou esquecendo alguma coisa? Não, né? Nós vamos encerrar então, por favor, irmãos? Deus nos deu uma semana abençoada. E nessa oração, irmãos, nós vamos lembrar do David, Wilson, Marciano, Luiz Carlos. Tem o último nome aqui que eu não consigo ler, mas Deus o sabe, amém? Nós vamos estar orando por esses amados aqui. Quem mais precisa de oração, irmãos? Eu e a minha casa. Vamos orar então, irmãos, em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos.
E nos colocamos diante do Teu altar nessa noite. Apresentamos cada uma dessas pessoas diante do Senhor e rogamos as Tuas misericórdias. Independente da necessidade que aqui tem, Senhor, o Senhor é poderoso. Não há nada tão grande que o Senhor não possa fazer, e não há nada tão pequeno que o Senhor venha desprezar. Mas nós oramos ao Deus, ó Pai, que tudo pode, e ao Deus que tem prazer em interferir positivamente na vida do homem. Nós pedimos a Tua graça, a Tua cura, a Tua provisão. Pai, abençoe os nossos irmãos, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. E se o dia já vai nos pertencer, que seja a Sua graça, bondade, favor e misericórdia. Assim, Pai, nós oramos, nós Te pedimos, e desde já nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre, vamos ver todos juntos? Amém. E vamos pedir dizendo: a paz do Senhor Jesus, Pai do Senhor, que Deus te abençoe.